Beleza. Bom, Matheus, continuando o material de ontem, né, a gente iniciou o módulo sobre o controlador de torque eletromagnético. Esse controlador ele se situa no sistema mecatrônico integrado, aqui nessa região, né, pontilhada, que foi tratada até ontem, né, como um sistema de ganho unitário, quando visto pelo regulador de trajetória, né, que compõe a malha mais externa do nosso sistema mecatrônico. Bom, ele se comporta como ganho unitário porque ele é muito mais rápido do que, ele tem uma banda passante muito maior do que aquela do regulador de trajetória. Então, basicamente, todo comando que o regulador de trajetória produz, né, todo comando de torque eletromagnético, ele é prontamente sintetizado na saída do regulador de torque, né, sem atenuações e sem um defasamento angular expressivo, ou seja, não há uma filtragem desses comandos, né, como tem que ocorrer para o comportamento de malhas mais internas. Elas só se prestam a ajudar na solução completa se elas não filtrarem os comandos que as malhas mais externas produzem. Tá? Então, o que a malha mais externa produziu de comando de torque efetivamente tem que aparecer no eixo da máquina, tá? Sem filtragem. Então, a gente teve esse entendimento e usou dessa funcionalidade na primeira parte da disciplina, onde a gente aprendeu a calcular os ganhos dos compensadores para que o sistema tivesse boa qualidade, né? E a boa qualidade, as métricas de qualidade nesse nosso contexto são rastreamento de trajetória, rejeição de carga e robustez no sentido de controle, né? Só que agora a gente está ingressando, né, uma nova fase aqui da disciplina, onde a gente vai detalhar o regulador de torque eletromagnético também. Tá? Então aqui a gente está pensando no sistema integrado, então não tem como ignorar o comportamento, nem ignorar, né? A gente não pode simplificar demasiadamente o comportamento de nenhuma das estruturas que implementam o sistema mecatrônico integrado. Tá? E aí a gente abriu esse bloco de regulação de torque eletromagnético. Ele tem as mesmas interfaces, né, que a gente apresentou aqui nos estudos do regulador de trajetória. Para você ver, a entrada é o comando de torque eletromagnético e a saída é o torque eletromagnético no eixo da máquina, né? E a gente tem então uma malha fechada para poder implementar esse regulador de torque. Só que, como eu pontuei ontem, existe uma inconveniência na implementação desta tecnologia. Não é um problema científico na topologia da malha, mas existe um problema tecnológico na medição do sinal de torque, porque os sensores de torque são caros e de difícil instalação. Tá? Não vou falar que são indisponíveis, mas não é um produto comercializado por uma ampla gama de fabricantes. Tá? Você até acha para comprar, só que é caro e nem sempre eles são passíveis de instalação. Tá? Tem local que você tem uma parede próxima à segunda ponta de eixo da máquina. A primeira ponta de eixo é para carga, né? Tem que conectar a carga. E às vezes tem uma parede próxima à segunda ponta de eixo, não tem espaço para conectar o sensor. Tá? O sensor complicado, você tem que alinhar, balancear a montagem, né? Nivelar direitinho. Então a gente se perguntou ontem se não seria possível promover a regulação de torque, mas medindo alguma variável que fosse mais facilmente mensurável, que tivesse uma instrumentação mais barata e com sensores de instalação mais fácil. E para
A resposta a essa pergunta é sim, né? É possível encontrar sensores que nos ajudem a ter a regulação de torque, né? Só que esses sensores deveriam estar instalados no mundo elétrico da planta mecatrônica, da máquina, né? E a gente precisaria então olhar, né, no modelo da máquina elétrica específica da aplicação, qual variável elétrica seria proporcional ao torque no eixo mecânico. Então, para conseguir descobrir essa variável elétrica que é proporcional ao torque no eixo mecânico, a gente tem que modelar a máquina elétrica, né? A gente tem que levantar as equações que descrevem todo o comportamento eletromagnético mecânico, para daí ver se no mundo elétrico tem alguma variável associada ao torque que aparece no eixo mecânico, né? E a gente então começou a explorar essa questão para plantas mecatrônicas tracionadas por máquina de corrente contínua. E aí começamos a modelar então a máquina de corrente contínua. Nessa etapa, né, mostramos que, como qualquer máquina, ela produz torque pela atração de dois ímãs. Você tem um ímã do circuito de estator, que é chamado aqui de campo no contexto dessa máquina, e um ímã do rotor da máquina, que é chamado de ímã de armadura. Tá? Então, pela interação do ímã de armadura com o ímã de campo, a gente tem torque aqui no eixo. Tá? E para que esse torque exista, né, com valor médio não nulo, a gente não pode deixar os dois ímãs se atracarem. Então, o polo norte do ímã vermelho não pode se atracar ao polo sul do ímã azul. Tá? Então, a gente não pode deixar que eles se alinhem, né? Ao mesmo tempo, para melhorar a relação Newton-metro por ampere, né, para que a gente consiga muito torque para cada 1 ampere de corrente que a gente impõe na máquina, é importante que esses ímãs sejam alocados ou orientados no espaço a 90 graus. Ok? Então a gente precisa de uma estrutura que garanta que as linhas de corrente elétrica, que são essas verdinhas aqui, responsáveis pela síntese do ímã vermelho, que é o ímã de armadura, que essas linhas de corrente sempre apresentem uma mesma orientação de acordo com a metade do círculo que o condutor se encontra. Então, toda vez que um condutor estiver nessa metade aqui do círculo do rotor, a gente precisa de linhas de corrente entrando no plano do desenho. E toda vez que os condutores estiverem aqui nessa outra metade, a metade esquerda do círculo do rotor, a gente precisa de linhas de corrente saindo do plano do desenho. Tá? Então, dessa maneira, se a gente aplicar a regra da mão direita, né, do lado direito você vai ter campo subindo e do lado esquerdo também. Né? Você vai ter campo magnético subindo, que é esse ímã vermelho aqui. E para conseguir que a gente tenha a mesma orientação da corrente toda vez que um condutor estiver na metade, numa dada metade aqui do círculo do rotor, a gente vai usar uma estrutura chamada de comutador, né? Ou seja, é um sistema eletromecânico que comuta, que inverte o sentido da corrente elétrica quando um determinado condutor passa para outra metade do círculo de rotação do rotor. Tá? Então, toda vez que ele passar, a gente tem que inverter o sentido da corrente para garantir que em qualquer instante de tempo, sempre os condutores dessa metade vão ter corrente entrando no plano do desenho e os condutores dessa outra metade vão ter corrente saindo do plano do desenho. Ok? Então, ontem a gente apresentou a estrutura do comutador, né, para poder promover esse efeito, comutar a corrente, inverter o sentido da corrente nas espiras
que compõem a bobina da máquina, né? Ele é dotado aqui de duas lâminas que são eletricamente isoladas e duas escovas de carvão. Elas se tocam, promovendo atrito, porque a lâmina amarela está em movimento e a escova azul ela está parada. Então tem atrito aqui, né? Mas a gente tem um contato elétrico que permite alimentar o rotor que está rodando a partir de uma fonte que não está rodando. Ok? E eu queria avaliar a operação desse computador com você hoje com mais detalhes. Ok? Então eu vou redesenhá-lo aqui para a gente poder averiguar se ele garante que os ímãs do estator e rotor não vão se alinhar, né, o polo norte de um com o polo sul do outro, que é a condição que a máquina para de desenvolver torque. Bom, para isso então eu vou desenhar aqui o computador de frente, começando com a lâmina dele. Aliás, vou começar com a escovinha, só para ajudar na referência do desenho. Vou desenhar uma primeira lâmina dessa. Aqui a segunda lâmina. Tá? Uma das lâminas, né, igual a gente está mostrando aqui no desenho de cima, ela é ligada ao condutor A da espira e a outra lâmina ao condutor A'. O A', aqui no desenho em perspectiva, seria o condutor, o segundo condutor aqui da espira. Então, A e A', tá? A fonte de alimentação, ela vai impor tensão aqui nas escovas. Eu vou fazer um desenho simplificado com essa estrutura. Aqui a gente vai impor a tensão do circuito de armadura, né? E a gente estava nas análises, né, assumindo a operação em modo motor. Então, com a tensão da fonte de alimentação elétrica nessa polaridade, a corrente que sai da fonte vai ter que, no terminal positivo, ter essa polaridade aqui, e ela vai ter que retornar para a fonte nessa outra polaridade aqui. Tá? Eu vou dar um número para essas lâminas. Vou chamar aqui de lâmina 1 e a outra lâmina de lâmina 2, tá? Eu vou marcar um ponto aqui, Matheus, na lâmina 1, só para a gente ter referência, que eu vou fazer esse desenho em vários instantes de tempo, e aí esse pontinho aqui vai ajudar a perceber a lâmina rodando, tá? A gente vai assumir também no desenho que a gente está vendo as espiras, né? Ou a espira, é uma única espira com dois condutores, que é o A e o A', e que ela é alocada do plano do desenho para trás, tá? Então, essa estrutura aqui das lâminas está no plano do desenho, né? E o início aqui dos condutores também. Então, a corrente que circula a partir da fonte, né? Ela vai passar aqui na escova, passar na lâmina, subir para o condutor, né? Como a gente está no plano do desenho e o condutor ou a espira vai estar instalada do plano do desenho para trás, tá? Vai ser só uma premissa nossa para análise. Ela vai ter que circular dessa maneira, tá? Como se fosse essa linha de corrente aqui, ó. E aí ela vai retornar do outro lado,
Então ela vai retornar aparecendo aqui, ó, no plano do desenho. Ela então retorna pela lâmina, pela escova e volta para o alimentador. Ok? E aí, nessa situação, né, o que a gente vai observar aqui? Se a gente aplicar a regra da mão direita, né, a gente vai ver o campo magnético nesse cenário orientado mais ou menos para cá, ó. Então aqui a gente tem o ímã do circuito de armadura, tá? Bom, a gente vai assumir, né, que esse sistema, essa máquina está rodando aqui, ó, em sentido anti-horário. É só uma premissa para a gente poder ter coerência no restante da análise, tá? E essa fotografia foi extraída da máquina no instante inicial, T0, ok? Bom, então em um próximo instante a gente vai bater uma próxima fotografia da máquina. Essas lâminas do comutador aqui laranja, né, elas vão ter rodado em sentido anti-horário, né? Então digamos que a gente bata uma fotografia quando as lâminas excursionaram um quarto do ciclo no espaço, 90 graus, se tiverem rodado 90 graus. Então esse pontinho X aqui, ó, ele estaria mais ou menos aqui. A lâmina está para cá. E a outra lâmina também se deslocou. A gente teria essa situação aqui. A lâmina 1 estaria aqui. A outra lâmina é a 2, né? Continuamos com a lâmina 2 conectada no positivo da fonte e a lâmina 1 no negativo. Os condutores também se deslocaram. Então aqui conectado ao condutor, a lâmina 2, você tem o condutor A. E conectado ao condutor, ou a lâmina 1, a gente tem um condutor A', né? A circulação de corrente prevalece da mesma forma, né? A gente tem que ter a corrente de armadura saindo do alimentador da fonte, passando na escova e vindo aqui para o único caminho possível dela circular, né? Aqui, ó, a gente tem isolação elétrica e aqui também. Então o único caminho possível é pelo condutor A. Por premissa, né, a espira é lançada do plano do desenho para trás, então essa corrente vai ter essa orientação aqui e vai ter que voltar do outro lado da espira, né, onde ela vai circular por esse único caminho que ela tem e voltar para o negativo da fonte. Tá? Com essa configuração, né, se você aplicar a regra da mão direita ao condutor A, que tem a corrente entrando, você vai ver que ele cria campo magnético para baixo, e se você pegar o A', que é o que tem a linha de corrente saindo, ele também cria campo magnético para baixo. Tá? Então a gente vai ter aqui o campo magnético orientado assim. Ok? Continua a velocidade mecânica orientada em sentido anti-horário. Tá?
Bom, então nesse próximo instante, né, que é um T0 mais um delta T qualquer, né, a gente observa com uma fotografia do fenômeno no espaço que o sistema possui essa configuração aqui. A gente vai então observar o fenômeno após uma rotação de quase 90 graus, quando ele estiver quase completando meio ciclo. Tá? Então, nesse cenário, o que vai acontecer? Ó? Aqui a gente tem a escova conectada ao terminal positivo da fonte, a escova conectada ao terminal negativo. Esse pontinho aqui, que é a ponta da lâmina, vai rodar mais um pouco, vai vir para cá, e a lâmina 1 então vai estar quase perdendo o contato aqui com a escova negativa, ou conectada ao terminal negativo da fonte, tá? A lâmina 2, por sua vez, também rodou, né? O mesmo ângulo que a lâmina 1 rodou, ela vai estar aqui assim também, quase perdendo o contato com a lâmina positiva. Com isso, então, pessoal, a gente vai ter aqui, ó, lâmina 1, lâmina 2, né? O circuito do rotor da máquina não muda, né? Então, ligado à lâmina 1, a gente continua tendo o condutor A', e ligado à lâmina 2, a gente continua tendo o condutor A, igual era, né, nos outros cenários analisados. O rotor da máquina não vai mudar, né, a conexão durante a operação. Assumindo a operação em modo motor, né, continuando com essa premissa, a gente vai ter corrente de armadura aqui, passando do alimentador para a escova, da escova para a lâmina, da lâmina para a espira, né, para o condutor A da espira. Como a espira, por premissa, está lançada do plano do desenho para trás, então a corrente vai ter que mergulhar aqui, vamos dizer, né, entrar lá atrás, ela vai dar a volta na espira e voltar na espira A', no condutor A' da espira, desculpa. E aí ela vai seguir pelo único caminho possível, chegar na lâmina, da lâmina passar pela escova e da escova voltar para o negativo da fonte, tá? Então, observe que não houve comutação até então, né? Então, no primeiro momento, ó, o condutor A tem corrente entrando aqui no plano do quadro. No próximo momento, no segundo momento, o condutor A também tem corrente entrando. E no último momento aqui, o condutor A também está com corrente entrando no plano do quadro. Então, não houve comutação ainda, tá? As correntes mantêm-se na orientação inicial que elas estavam. E aqui então, Mateus, no novo cenário, né, se a gente aplicar a regra da mão direita, a gente vai ver, por exemplo, o condutor A, que é o de baixo, você vai ter ele vai criar campo magnético para a direita, e o condutor A', que é o de cima, também vai criar campo magnético para a direita. Então a gente vai observar que o campo magnético vai adquirir essa orientação aqui no espaço. Tá? Então o fluxo de armadura vai vir para cá, né? Completando uma excursão de 180 graus. Né? Começou aqui totalmente alinhado para a esquerda e acabou aqui totalmente alinhado para a direita. Né? E esse é o cenário. Aqui em um T0 mais 2 ΔT. Um ΔT qualquer que conote um quarto do ciclo de rotação. Tá? Bom, esse deslocamento do ímã, ele se faz para que se promova o alinhamento. Né? Esse ímã da armadura está tentando se alinhar com o ímã do circuito de campo. Né? Então, enquanto ele está fazendo esse movimento em modo motor, o ímã do circuito de campo
ele vai estar para cá, ó. Deixa eu pegar uma outra cor aqui, ó. Só lembrando aqui, ó, eu não desenhei o circuito de campo para não carregar o desenho, mas a máquina tem aqui, ó, o ímã azul, né, criado pela estrutura estacionária. Então esse ímã do circuito de campo, né, ele estaria orientado aqui, por exemplo, ó, né? E aí o que está acontecendo então? O polo sul, ou desculpa, o polo norte do ímã vermelho, que é o ímã de armadura, está tentando atracar com o polo sul do ímã azul. Tá, aqui é o ímã do circuito de campo, né? E aí nesse cenário aqui, nesse último que a gente apresentou, né, se os polos magnéticos se alinharem, a gente deixa de ter torque. A máquina não vai desenvolver mais torque eletromagnético aqui no eixo mecânico. Tá? Só que ela está em movimento, a máquina está em movimento, né, igual a gente viu no curso de máquinas, a velocidade não vai variar em degrau, né, num tempo curtíssimo, que é o tempo aqui de comutação da corrente. E aí o que vai acontecer? Essa lâmina vai se mover, né? E ao se mover, nós observaremos a comutação das correntes. Então, no próximo instante de tempo, né, nós observaremos o seguinte. Aqui, vamos desenhar as duas escovas de novo. Tá? E aí, esse ponto X aqui, ó, da lâmina, ele vai se deslocar para cá, por exemplo. Ó. Fazendo então com que a lâmina 1 agora se conecte eletricamente com o terminal positivo da fonte. Em todos os outros cenários, a lâmina 1 estava conectada no terminal negativo. Tá? Agora, então, a gente... agora que essa lâmina 1 excursionou 180 graus do círculo do rotor, a gente promoveu um contato elétrico dela com a lâmina positiva. Tá? E a lâmina 2, por sua vez, vai tocar agora a escova conectada ao terminal negativo do alimentador. Aqui, lâmina 2. Ok? O que vai acontecer com isso? Né? O condutor ligado à lâmina 1, que é o A', continua ligado, né? não vai mudar a montagem da máquina. O condutor ligado à lâmina 2 continua ligado, né? que é o condutor A, conforme todas as análises anteriores que a gente fez. Só que agora a operação em modo motor, né, continua existindo, e a gente vai observar que a corrente que circula no condutor A' vai ter que entrar aqui no plano do desenho, porque é uma premissa nossa nessa análise, né, que o nosso condutor, a nossa espira estaria do plano do desenho para trás, né, então ela vai ter que entrar aqui e retornar no outro condutor da espira, que é o condutor A. Não tem então outro caminho para essa corrente seguir, a não ser aqui esse conector, né, esse fio, a lâmina, a escova e o alimentador da fonte, terminal negativo do alimentador.
Então, o que vai acontecer aqui com o campo magnético criado pela corrente que circula nessa espira? Então, se aplicar a regra da mão direita, no condutor A', ele vai criar campo aqui para a nossa esquerda, e o condutor A, com a corrente saindo, ele também cria campo para a esquerda. Então, a gente vai ter um campo magnético com essa orientação aqui, ó. Esse vai ser o fluxo do circuito de armadura. Então, o que aconteceu, né? Quando o ímã de armadura, o polo norte dele, estava quase alinhando com o polo sul do ímã de campo, a gente pegou o ímã vermelho e voltou com ele para o outro lado, tirando o alinhamento. Agora tem polo norte do ímã de armadura a 180 graus do polo sul do ímã de campo. Vou desenhar aqui o ímã de campo. E o ímã de campo, ele tipicamente é fixo, né? Ele fica nessa orientação do espaço e não muda. Tá? Então, essa nova configuração vai fazer com que o rotor desenvolva torque, porque o polo norte do ímã do rotor vai ser atraído pelo polo sul do ímã do estator, né? Então a gente vai ter essa força de atração numa peça mecânica que tem um grau de liberdade somente, que é a rotação. Então a gente vai ter torque eletromagnético aqui, tá? Então o que aconteceu aqui, Matheus? O ímã, num primeiro instante, que é esse aqui, ó, ele estava orientado à esquerda, rodou. Na hora que o torque ia sumir, a gente promoveu a comutação das correntes. Ele voltou para a posição horizontal esquerda, né? Aí vai continuar rodando. Na hora que ele estiver na horizontal da direita, a gente comuta de novo. E aí ele vai ele vai ter torque, né? O sistema vai ter torque novamente, e o polo norte do ímã de armadura vai tentar se alinhar com o polo sul do ímã de campo de novo, tá? Então a nossa implementação do comutador, né, que é essa estrutura aqui com a lâmina e a escova, a lâmina laranja com a escova azul, ela foi competente para garantir que os ímãs do estator e do rotor não se alinhem, tá? Para que não exista a extinção do torque eletromagnético, né? E a gente conseguiu esse efeito comutando a corrente, ou trocando a corrente. O que aconteceu? Enquanto a lâmina 1 estava nesse círculo, nessa metade inferior do círculo, tá? O condutor A, o tempo inteiro, condutor A', o tempo inteiro estava com corrente saindo do plano do desenho, tá? Eu vou até inclusive melhorar aqui meu comentário. Enquanto o condutor A' está nessa faixa angular aqui, ó, essa primeira metade aqui do círculo de rotação do rotor, né? A corrente nele o tempo inteiro saindo do plano do desenho, tá? O condutor A, enquanto ele esteve nessa segunda metade do círculo, o tempo inteiro que ele esteve nessa segunda metade, a corrente dele está entrando no plano do desenho, tá? Quando esses dois condutores passam dessa linha que divide o círculo no meio, a gente comutou. Olha só, no próximo momento aqui, ó, quando eles acabaram de passar da linha média do círculo, o condutor A, que antes tinha corrente entrando no plano do desenho, ele passa a ter corrente saindo.
e o condutor a linha, que antes tinha corrente saindo do plano do desenho, ele passa a ter corrente entrando. Então nós comutamos, nós invertemos o sentido da corrente na espira, nos dois condutores da espira. Tá? Bom, então a gente conseguiu, né, essa ação vai promover um valor de torque médio não nulo. A máquina vai continuar tendo torque. Só que a faixa de excursão do ímã é muito grande, né? Se a gente fosse desenhar só o ímã aqui, ó, a gente começou com esse fluxo de armadura. Nesse primeiro instante T0 para cá, ele rotacionou, ele vai rotacionando, 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 até chegar no último instante de tempo, aqui, ó. Que é esse instante aqui, ó. É esse cenário. Tá? Quando ele chega nessa posição, né, no instante T0 mais 2 ΔT, que a gente designou aqui para nossa fotografia, a gente pega e volta com ele para cá, tá? Para a mesma posição que ele tinha no instante T0. E o que vai acontecer? Durante toda essa excursão aqui, esse ímã ele está interagindo com o ímã do circuito de campo para desenvolver torque, que é esse ímã aqui, ó. Ok? Então a gente vai perceber que o torque, né, como a orientação entre os dois ímãs ela varia com o tempo, o torque eletromagnético sintetizado também vai variar, né? Esse torque, inclusive, ele é proporcional ao seno do ângulo entre os ímãs do estator e do rotor, que é esse ângulo aqui, por exemplo, ó, nesse instante de tempo, o ângulo delta entre o estator e o rotor. Tá? Então a gente vai com isso observar um torque que tem um valor médio não nulo, tá? Mas que é pulsante. Ok? E tem várias aplicações que não admitem torque pulsante como esse aqui, né? O torque pulsante ele compromete a qualidade de alguns produtos, né? Se a gente for pegar, por exemplo, uma injetora de plástico para fazer tubo de PVC, né? Se você esse processo ele é implementado comprimindo o plástico derretido contra um molde do tubo de PVC, e aí dessa compressão você molda o plástico derretido no formato de tubo, tá? E aí você tem um acionamento mecatrônico para fazer isso, e se o motor que traciona esse acionamento, né, for operar com torque pulsante, você vai ver na própria parede do tubo muito material, pouco material, muito material, pouco material. A própria parede do tubo fica toda rugosa, né? Isso aqui é altamente indesejado, né? As montagens com esse tubo ficam comprometidas e os pontos mais finos podem não suportar a pressão nominal do tubo. Aí você vai ter que fazer os pontos mais finos, igual esse aqui que eu estou marcando,
grossos o suficiente para conseguir aguentar a pressão nominal de trabalho. E aí vai desperdiçar material com isso nos pontos mais grossos aqui do tubo. Tá? Esse é um exemplo, a laminação, né, de partes da lataria de carro também. Se a gente colocar torque pulsante para laminar o capô, por exemplo, de um carro, você vai ver o capô todo oscilante. Né, o que esteticamente é bem indesejado. Tá? Além do que, a gente está promovendo, né, conforme preconizado na segunda lei de Newton, quando a gente tem torque pulsante, né, você tem aceleração também com parcela pulsante. Tá? E aí, qualquer desbalanceamento que você tenha no sistema vai levar a vibração mecânica. Tá? E aí eu até queria refinar esse comentário. Se você tiver o sistema desbalanceado, mesmo com torque médio, né, ou seja, sem parcela pulsante, você teria vibração. Se você ainda tem a parcela pulsante sobreposta ao valor médio, o valor médio está aqui, né? A parcela pulsante está aqui, ó. Ok? Então, essa parcela pulsante promove um adicional de aceleração, e esse adicional de aceleração em um sistema que tenha qualquer excentricidade mecânica, um desbalanceamento, por exemplo, vai levar a uma aceleração angular também pulsante. Tá? Então você vai ter vibração em ampla faixa de frequências, o que compromete a manutenção do sistema. Tá? Ele cria movimentos, você cria torque num sentido, e conforme a gente vê na teoria de dinâmica na mecânica, né, esse torque pulsante em um sentido, dentro de um sistema que não tenha massa uniformemente distribuída, ele leva a aceleração em outros sentidos. Tá? E sentidos esses que o conjunto mecânico, a estrutura de rolamentos não foi projetada para receber. Tá? Então isso é muito indesejado. Né? Se for um sistema com fluido e a gente colocar torque pulsante, ou sistema de bombeamento, uma planta mecatrônica de bombeamento, e a gente colocar o torque pulsante, nós observaremos pressão pulsante. Tá? O torque, ele tem afinidade com a pressão, no caso de uma bomba, e a velocidade mecânica tem afinidade com a vazão. Então, se você coloca torque pulsante, você tem pressão pulsante. Tá? Então, você vai ficar dando golpes, né, com variações bruscas de pressão na tubulação, e isso vai fazer com que eventuais trincas, né, sejam dilatadas, comprimidas, dilatada, comprimida, dilatada, comprimida. O que vai acontecer com isso? A trinca se prolonga, né? E aí a gente vai ter, a gente vai potencializar a formação de trincas, que também conotam para nós um problema de manutenção bem sério. Né? Imagina se for, por exemplo, uma refinaria de petróleo com gás inflamável. Você não quer trincas na tubulação para não ter vazamento de fluido. Né? Então, seria muito recomendado que a gente conseguisse minimizar essa parcela pulsante aqui, ó, do torque eletromagnético. Né? E a gente observou no modelinho que foi desenvolvido que essa parcela de pulsante, ela ocorre devido à longa excursão do ímã de armadura. Tá? Ele excursiona 180 graus. Né? Então, com essa ampla excursão, a gente sai de um valor nulo, vai num valor de pico, quando o ímã está aqui a 90 graus, e volta num valor nulo de novo. Se a gente conseguisse restringir essa excursão, né, se a gente colocasse
se a gente comutasse a corrente sem ter que esperar essa excursão toda de 180 graus, a gente restringiria o deslocamento do ímã no espaço. E ao restringir o deslocamento do ímã no espaço, né, ao invés de fazer 180 graus, se ele fizesse um ângulo pequenininho, a gente restringiria também a parcela pulsante do torque. A gente ia restringir, na verdade, o ângulo, né, entre o ímã do estator e o rotor. Consequentemente, a gente ia restringir a parcela pulsante do torque. Tá? Então essas seria uma estratégia interessante para melhorar a qualidade do sinal de torque que nós vamos sintetizar no eixo da máquina. Tá? Bom, então eu queria explorar com você essa opção. E para isso eu gostaria de avaliar o comportamento do sistema quando a gente aumentasse o número de lâminas do comutador. Ao invés de 2, o que aconteceria se a gente colocasse 4 lâminas? Né? Será que a gente conseguiria restringir a faixa de excursão do ímã e daí restringir a pulsação de torque? Então vamos avaliar, né, essa condição. E para isso a gente vai usar da mesma ferramenta de análise usada aqui com 2 lâminas. Então vou colocar aqui agora as escovas, de novo, as escovinhas do computador. Aqui é o terminal positivo do alimentador, aqui é o negativo. A gente vai de novo começar com a lâmina 1 em contato aqui com o terminal negativo. Vou marcar esse ponto dela para a gente poder observar a rotação com um X. Aqui vai vir a lâmina 2. Agora uma terceira lâmina. Vai ter contato aqui com o positivo da fonte. E a quarta. Vamos numerá-las para a gente não perder a sequência. 1, 2, 3, 4. Ok? Bom, vamos colocar aqui, né, os nossos condutores ligados às lâminas. Né? Vou começar aqui com o condutor A, ligado aqui na lâmina 3. Né? Ele é o condutor de uma espira, então vai vir aqui no condutor A e ele vai voltar do outro lado no condutor A'. Tá? Bom, então a gente teria aqui, supondo a operação em modo motor, então a polaridade entre tensão e corrente do alimentador deveria ser essa, né? A corrente sai do alimentador, passa na escova, passa na lâmina, passa no condutor, chega aqui na espira. Por premissa, a espira está do plano do desenho para trás, então essa linha de corrente tem que mergulhar aqui e voltar aqui, ó. Opa, desculpa, tem um errinho de montagem. Até aqui está certo, só queria fazer uma errata, por favor. Nesse cenário com 4 lâminas, tá? A montagem é a seguinte: uma espira começa numa lâmina,
e ela termina na lâmina anterior, tá? Então essa é uma condição necessária para a gente poder ter sempre o contato elétrico da fonte com o rotor, independente da lâmina que esteja tocando a escova, tá? Então a gente vai ter essa condição aqui. E aí, continuando então a análise, né, a gente vai ter aqui do ponto que a gente parou, a corrente está saindo aqui do quadro, do plano do desenho, circula para cá, ó. Aqui, chegando a lâmina 2, ela não tem como voltar ao negativo da fonte, ó, porque tem isolamento elétrico aqui, ó. Então a gente vai lançar uma próxima espira, chamada de espira B. O primeiro condutor dessa espira vai ser chamado de B, está aqui. O retorno da espira está a 180 graus, que é o B', ele está mais ou menos aqui, ó, tá? E aí, seguindo a mesma sistemática que nós falamos, né, um condutor começou aqui em uma lâmina, ele termina na lâmina anterior. Então, o condutor B vai terminar aqui, ó, né? A corrente que nós pontuamos, ela teria que circular dessa maneira, né? Aqui o único caminho dela é mergulhar aqui, né, para dentro do plano do desenho, retornaria por aqui, passa no condutor, passa na lâmina, passa na escova e volta para o negativo da fonte, ok? Bom, essa estrutura aqui tem um problema, que é o seguinte, ó, na hora que a lâmina 4 tiver em contato com o positivo ou negativo da fonte, nós interromperemos o fluxo de corrente para a máquina, porque ela não está ligada a nenhuma das espiras que nós desenhamos. Então a gente vai continuar bobinando a máquina até conseguirmos condutores conectados também à lâmina 4. Então nós vamos chegar aqui, ó, na última linha de corrente que nós alocamos, nós vamos então começar uma próxima espira, que vai ser a espira C. E retornar com ela mais ou menos 180 graus depois, que vai ser o condutor C' dessa espira, tá? Então a espira começou numa lâmina, ela vai terminar na lâmina anterior, no caso aqui a lâmina 4, tá? O circuito ainda está incompleto, né? Você observa que outras lâminas são conectadas a dois condutores ou duas espiras, então nós vamos continuar com essa proposta, ó. Então da lâmina 4 nós vamos começar uma nova espira, chamar ela de espira D. Então está o condutor D dessa espira aqui, e ele retorna 180 graus depois, D', tá? Como esse condutor começou aqui na espira 4, ele vai retornar, a espira dele retorna na lâmina 3, né? Desculpa aqui, como a espira começou na lâmina 4, a espira D, ela vai retornar na lâmina 3, tá? Bom, e aí a gente tem, né, todas as lâminas com a mesma configuração, né? Toda lâmina conectada a dois condutores, qualquer um deles que tocar aqui nas lâminas, a gente vai ter a garantia da continuidade do circuito, né? Inclusive, com a espira C e D, que a gente acabou de desenhar, a gente não fez ainda o sentido, a gente não desenhou o sentido das correntes. Então nós vamos desenhar aqui, ó. No caso, esse condutor D' da espira, né, ele está conectado ao positivo da fonte,
né? Então você vai ter corrente circulando por ele nessa orientação aqui, ó. Ela vai voltar aqui no plano do desenho e retornar pelo outro lado da espira, que é o condutor D. O único caminho que ela tem é esse aqui. Ela vai chegar na lâmina e não tem outro caminho a seguir que não seja esse aqui, ó, porque a lâmina é isolada eletricamente nos seus dois terminais e não está conectada a nenhum dos terminais da fonte do alimentador. Então vai circular por aqui, chegar no condutor. O único caminho é entrando no plano do desenho e ela volta do outro lado aqui dessa espira. O único caminho que ela pode seguir é esse, né? Então ela vai seguir por aqui até voltar ao negativo da fonte. Tá? Então aqui a gente tem agora um circuito completo, inclusive, né, com um paralelismo. Se a gente observar aqui, ó, a gente saiu do positivo da fonte, fomos na espira A, na espira B e chegamos no negativo, ó, espira A, espira B e chegamos aqui no negativo, né? A espira A ela tem o condutor A e A', a B tem o condutor B e B'. Deixa eu desenhar isso aqui maior para deixar mais claro. A e A', B e B'. Tá? Da mesma forma, a gente criou um circuito paralelo, ó, que começou aqui no condutor C', no D', que está ligado aqui no positivo da fonte nesse instante de tempo. D', e o D veio no C e o C' no negativo. O D veio aqui no C' e o C' veio aqui no C. E o C retorna para o negativo da fonte. Aqui, ó. Então esse foi o circuito que a gente implementou aqui. São duas bobinas em paralelo, né? E aí quando a máquina rodar, a gente vai trocar aqui os pontos de conexão com os terminais do alimentador, né? Então se por exemplo essa máquina estiver operando em sentido anti-horário, a gente vai observar que num próximo instante de tempo, né, não serão mais o condutor A. Opa, pera um minutinho. Não será mais o condutor A e D' que estarão ligados aqui no positivo, ó, por esse ponto. Tá? Vão ser os dois condutores aqui, ó, ligados à lâmina 2, que é o B e o A'. Tá? Então o sistema vai mudar a espira que é conectada aos terminais de alimentação durante a operação. Tá? Então isso aqui vai ficar rodando, na verdade, né? E mudando a conexão com o terminal de alimentação da fonte. Tá? E nessa configuração aqui, Matheus, nós vamos observar a seguinte orientação para o campo magnético, né? Então o B e o D', eles vão criar campo magnético aqui na diagonal, né? O A e o C' para cá, né? O B' e o D para cá e o A' e o C para cá. Então a gente vai ver
né, um ímã total resultante da interação entre todos esses condutores, todas essas fontes de campo magnético, né? A gente vai ver um ímã total para cá, ó. Tá? Então essa vai ser a orientação do campo magnético em um primeiro instante. Ok? Deixa eu só fechar esse circuito aqui de câmera que tá piscando. Acho que fica ruim para gravação. Bom, então vamos continuar a análise para outros instantes de tempo, né? Vamos bater uma fotografia do sistema quando a gente tiver a rotação do conjunto, igual a gente fez para o caso de duas lâminas. Vamos colocar aqui a escovinha, ou as duas escovinhas, né? O par de escovas, conectados aqui no alimentador. Tá? Aqui a gente vai, por premissa, observar uma rotação dessas lâminas em sentido anti-horário. Então esse ponto aqui da lâmina 1, que a gente tinha marcado, no próximo instante de tempo ele vai estar aqui assim, por exemplo, ó. O início da lâmina. Aí a lâmina está aqui, a 2 está aqui, a 3 está aqui e a 4 aqui. Vou criar um espacinho aqui para a lâmina 4. Vai estar aqui, ó. Então essas são as nossas mesmas lâminas, 1, 2, 3, 4. Né? Os condutores conectados a cada lâmina são os mesmos, né? Isso não vai mudar. Então aqui, ó, conectado à lâmina 1 tem o A' C. Desculpa, conectado à lâmina 1 tem o C, não é isso? E alinhado a ela o A'. Né? O A', por sua vez, ele vem na lâmina 2. A lâmina 2 tem o B. E conectado a ele o D'. O D' vai na lâmina 3, né? E a lâmina 3 está conectada ao condutor A. E alinhado ao condutor A, a gente tem o C'. O C' vai na lâmina 4. Da lâmina 4 a gente conecta o condutor D e alinhado a ele a gente tem o B'. O B' termina o circuito aqui na lâmina 1. Tá? Então mantivemos o mesmo circuito, né? E aí a gente vai observar, né, as mesmas correntes, a orientação das correntes não vai mudar.
porque a gente não mudou as lâminas que se conectam ao positivo e ao negativo. Então aqui estava a lâmina 3 no positivo e a lâmina 1 no negativo. Continua, lâmina 3 no positivo, lâmina 1 no negativo, tá? E aí a gente vai ter então as correntes circulando nessa orientação aqui, ó. Aqui na lâmina A, e aqui vai ter um paralelo, ela vai vir para a lâmina D', tá? Da D' ela volta aqui na D, circula por aqui, vem para a lâmina 4 e o único caminho que ela pode seguir é a lâmina C'. Aqui então ela mergulha no plano do desenho e volta aqui no outro lado da espira, que é a lâmina C. Circula pelo condutor e volta, né, da lâmina aqui para o negativo da fonte. O outro circuito paralelo envolve o condutor A, né? Então a corrente entrou aqui de um lado no condutor A, ela sai aqui pelo A', circula pelo cabo, vem na lâmina 2, da lâmina 2 ela não tem como ir ainda para o negativo da fonte, porque tem isolamento elétrico aqui para a lâmina 1 que está no negativo, então ela vai por esse único caminho aqui, mergulha no condutor B, volta aqui no B', do B' ela segue por esse único caminho possível e daí retorna para a fonte, tá? Então, se a gente observar aqui os dois instantes de tempo, né, com as duas fotografias que nós batemos, nós veremos que a gente não alterou a orientação das linhas de corrente, tá? Continuam as mesmas. Bom, com isso então a gente vai observar essa configuração aqui para o campo magnético. Só um minutinho. Aqui, ó. Mais ou menos aqui, ó. Ok? Então, se a gente aplicar a regra da mão direita a esses condutores de corrente, né? O DB' e o C''A, né, estão com corrente saindo do plano do desenho, campo magnético total para cá, para essa diagonal. E o C''A, BD' tem corrente entrando no plano do desenho, o campo magnético, pela regra da mão direita, está aqui nessa outra diagonal. Tá? Então o campo teria essa orientação nesse próximo instante de tempo. Vamos fazer análise, né, uma terceira análise, com a lâmina 1 quase soltando, quase perdendo o contato com a escova negativa. Tá? Então vou pegar esse pontinho dela, que é o pontinho que a gente está usando de referência, e vou rodar o conjunto inteiro, né, e o pontinho junto, para a gente ter uma noção, né, mais fiel do que está acontecendo. Vou colocar aqui então as escovas. Aqui o pontinho que a gente usou de referência da lâmina 1 está aqui. Essa aqui é a lâmina 1, quase perdendo contato com a escova conectada ao terminal negativo. A lâmina 2 está aqui do lado. A lâmina 3 quase perdendo contato aqui com o terminal positivo. E a lâmina 4 aqui sem contato com nenhuma das escovas.
Lâmina 3, lâmina 4. Tá? Bom, as conexões das espiras com as lâminas são as mesmas, né? A gente não vai alterar isso. Isso é a montagem do rotor da máquina, isso não vai mudar durante a operação, né? Então a gente vai ter isso aqui mais ou menos, ó. Na lâmina 1 a gente estava conectado aqui ao condutor C de um lado e ao B' do outro lado. A lâmina 2, essa aqui, ó, ela era conectada ao A'. O A' estava na mesma ranhura que o C. E o 2 também está conectado ao B. A lâmina 3, né, por sua vez, ela vem conectada ao condutor D', que está alinhado, está na mesma ranhura do rotor que o condutor B. Então vai estar aqui, ó. D'. E a outra conexão da lâmina 3 é o A. Tá? E a lâmina 4 ela é conectada ao condutor C', que está na mesma ranhura do condutor A. Então, condutor C' está na mesma ranhura do condutor A e ligado na lâmina 4. E a outra conexão da lâmina 4 é no condutor D, que vai estar na mesma ranhura do condutor B'. Tá? Então esse aqui é o nosso circuito, né? E nessa fotografia a gente ainda não tem a comutação da corrente, né? Porque em nenhum dos condutores, porque a lâmina 3 continua no positivo da fonte. Aqui, ó, a lâmina 3 continua no positivo e a lâmina 1 continua no negativo. A lâmina 1 continua no negativo. Tá? Então a gente vai observar a seguinte circulação de corrente sob a premissa de orientação, de operação em modo motor, que foi a premissa inicial que a gente fez. Ó. A corrente chega aqui, né, ela vai voltar ao negativo da fonte pelo caminho que ela conseguir, né, pelos caminhos de impedância não infinita. Então ela vai vir aqui nesse nó, ela vai derivar para cá e para cá, né, chegando, por exemplo, no condutor D' aqui, né, ela vai mergulhar no plano do desenho e voltar no condutor da mesma espira. Circula pelo cabo, volta na lâmina 4 e da lâmina 4 ela não tem outro caminho para seguir, né, porque existe isolação elétrica entre a lâmina e o negativo da fonte, né? Então ela vai continuar buscando o negativo da fonte por outros caminhos. O único que tem é esse aqui, ó. Então ela vai passar pelo C', mergulhar no plano do desenho e voltar do outro lado da espira. Circula por esse condutor, volta aqui pela lâmina e aí agora sim ela consegue ir para o negativo. Tá? Então esse é um dos circuitos que a gente tem aqui na máquina nesse instante. O outro circuito é esse aqui, ó, partindo do positivo e vindo pelo condutor A. Então a corrente vai mergulhar aqui, voltar a 180 graus, circular aqui pelo cabo de alimentação, né, pelo cabo de conexão da espira com a lâmina, passar na lâmina, voltar pelo condutor B. Tá? A lâmina é eletricamente isolada
né, do negativo da fonte, então tem impedância infinita, né, ela vai ter que voltar aqui pelo condutor B, mergulhar no plano do desenho, voltar aqui pelo B', circular pelo cabinho de conexão, chegar aqui na lâmina e da lâmina voltar para o negativo da fonte. Tá? Então, a orientação da corrente em cada um dos condutores das 4 espiras não se altera nesse cenário ou nesse aqui, ou mesmo no primeiro que a gente desenhou. Né? E nesse último cenário, se a gente aplicar a regra da mão direita, né, e é para avaliar o ímã total criado, a gente vai ver que esse ímã vai estar para cá, ó. Então está aqui o nosso ímã de armadura. Tá? Então a gente observa, né, quando o rotor da máquina rotacionou 90 graus, a gente pode olhar isso pelo X, o nosso pontinho de referência, né? Ele começou aqui na primeira análise e ele terminou aqui, ó. Então houve uma rotação de 90 graus, né? E nessa rotação de 90 graus, o ímã da máquina fez uma excursão também de 90 graus, mais ou menos, né? Ele saiu daqui, passou por aqui em torno de 45 e voltou aqui assim, mais ou menos a 90 graus da posição inicial. Tá? Bom, num próximo instante de tempo, né, que é o último que eu gostaria de fazer hoje, a gente vai perder o contato da lâmina 3 com o positivo da fonte e da lâmina 1, finalzinho dela está aqui, com o negativo da fonte. Tá? Então haverá comutação, a gente vai mudar as espiras que são conectadas às escovas. Né? Então com isso, o que vai acontecer? Né? Vamos fazer essa análise aqui, ó. Agora, o início da lâmina 4 é que vai tocar no negativo, na escovinha negativa. Tá? A lâmina 1 perdeu o contato, ela está aqui. Vamos escrever lâmina 1, lâmina 4. A lâmina 2 agora ganhou o contato, nesse ponto dela aqui. Ele vai ganhar contato na escovinha. E a lâmina 3 perdeu o contato com a escova. Tá? Então seria esse cenário aqui. Os condutores continuam, né, alocados na mesma orientação com relação às lâminas. Então aqui, ó, por exemplo, na lâmina 1 a gente conectou o C e o B'. Então na lâmina 1 a gente tem o C e o condutor B'. Na lâmina 2, a gente tem o B e o A', tá? Sendo que o A' está montado na mesma ranhura, no mesmo espaço que o condutor C. Então aqui no 2, a gente tem o A' e a gente tem o condutor C. Desculpa, o condutor B, esse aqui, ó.
A lâmina 3 é conectada no D' e no A, sendo que o D' está orientado, está na mesma ranhura que o B. Então, D' e A. E a lâmina 4 está conectada aqui no D, sendo que o D é alinhado com o B', está na mesma ranhura do B', o D, e com o C', sendo que o C' está na mesma ranhura que o A. Ok? E aí então, Matheus, com essa configuração, né, as linhas de corrente vão se distribuir nos condutores da seguinte maneira, né? Então aqui está o positivo e o negativo do alimentador da armadura. A gente vai ter operação em modo motor, então a polaridade da corrente que sai da fonte tem que ser essa aqui. Essa corrente ela vai chegar aqui na lâmina 2 e se distribuir, derivar aqui, ó, entre o condutor B e o condutor A', né? Chegando aqui no condutor B, por premissa, né, o condutor está lançado aqui atrás do plano do desenho, ele vai ter que, essa corrente vai ter que mergulhar e voltar aqui no B', né? Ela vai continuar tentando voltar para o negativo da fonte, vai chegar aqui na lâmina, né? Não tem como voltar para o negativo aqui, porque a lâmina 1 está isolada da lâmina 4, que é quem está no negativo, né? Então a corrente vai ter que vir para cá, para o condutor C. Mergulha no quadro, volta no C', circula aqui, vem pela lâmina, pela escova e volta para o negativo da fonte. Então esse é um circuito. O outro circuito, começando aqui do positivo, ó, né, sai aqui a corrente de armadura, circula pela lâmina, né, vem aqui no condutor A', mergulha no plano do quadro, do desenho, volta do outro lado, né? Ela vai circular pelo condutor, vai chegar na lâmina, não tem como voltar para o negativo da fonte, porque está isolado, ela vai circular para cá e voltar pelo condutor D', né? O condutor D' vai ter o outro condutor da respectiva espira aqui no D, a corrente vai ter que ter essa orientação, vai circular por aqui, voltar pela lâmina e voltar para o negativo da fonte, né? O que a gente observa aqui nesses dois? No primeiro desenho do instante inicial, que é esse aqui, e no último desenho que a gente fez, né, já com a comutação realizada. Olha para você ver, as linhas de corrente para condutores de uma mesma orientação, elas estão no mesmo sentido, ó. Então os dois condutores que estão aqui nesse canto superior esquerdo, eles estão com corrente entrando no plano do desenho. Os dois condutores que estão aqui no canto superior direito, tanto no instante inicial quanto nesse instante final, também tem condutores com linhas de corrente entrando no plano do desenho. Os dois condutores que estão aqui, ó, nessa lateral direita, né, nos dois instantes de tempo, eles têm linhas de corrente saindo do plano do desenho, e os dois condutores que estão aqui na lateral inferior esquerda, né, em ambos instantes de tempo, tem corrente saindo do plano do desenho. Então, são as mesmas orientações das correntes nos dois cenários. Então, o que vai acontecer com o ímã nos dois cenários? O ímã total criado por essas linhas de corrente, esse ímã total vai estar na mesma orientação para os dois casos. Então, as nossas linhas de corrente, elas vão estar assim, ó.
igualzinho aqui do primeiro cenário, né? E aí o que a gente observa que aconteceu? O ímã começou aqui mais ou menos, né, para a esquerda, rodou 90 graus, né, até chegar, né, nesse terceiro instante de tempo aqui, ó, rodou e voltou, que é o cenário que a gente está mostrando aqui, ó. Então a inserção de mais um par de lâminas limitou a excursão do ímã a 90 graus, né? A gente tinha com duas lâminas, a gente tinha uma excursão de 180 graus do ímã de armadura. Agora com 4 lâminas, essa excursão foi a 90, tá? Então a pulsação de torque vai ser menor, né, porque a gente restringiu a faixa de excursão do ímã de armadura, né, e aí consequentemente restringimos a faixa de excursão do próprio sinal de torque. A amplitude da componente CA do sinal de torque vai reduzir, né? E a gente pode extrapolar essa ideia para outro número de lâminas, né? Se a gente colocasse, por exemplo, 8 lâminas, a gente ia ter uma excursão de 45 graus do ímã. Se a gente colocasse 16 lâminas, a gente teria uma excursão de 22 graus e meio. Então, cada vez que a gente dobrasse o número de lâminas, a gente restringe a faixa de excursão do ímã. 22 graus e meio é bem pequenininho, tá? O ímã está quase parado, né? Se a gente joga 32 lâminas, vai a 11,25 graus, quase parando, né? Que é o cenário ideal. Se a gente conseguisse quase que parar o ímã de armadura e com ele, né, orientado aqui a 90 graus do ímã de campo, a gente teria o cenário de operação ideal, tá? Máximo torque e baixa pulsação de torque, ok? E a gente vai conseguir, né, atingir essa funcionalidade se a gente aumentar aqui o número de lâminas, ok? Então essa estratégia ela é muito explorada em máquinas de corrente contínua, tá? Eu vou só te mostrar uma imagem aqui do que geralmente aparece, né? Com lâminas do comutador da máquina de corrente contínua. Olha aqui, tá? São muitas lâminas. O pessoal vai lotar de lâminas exatamente para conseguir esse efeito de redução na componente pulsante do torque. Tem várias delas aqui, ó, né, e a gente observa uma quantidade bem expressiva do número de lâminas. Essa aqui lotado de lâminas, tá? Aqui também tem bastante, ok? Então existe essa estratégia aqui na implementação, e ela é usada, é muito usada para que a gente tenha um sinal de torque de boa qualidade, né? Não tem aquela componente pulsante que a gente mencionou no meio da aula, muito pronunciada. Então a ideia, né, com o acréscimo no número de lâminas, é que a gente consiga, né, para uma dada corrente, fazer com que o torque, no final das contas, seja quase que constante, assim, a componente pulsante dele seja mínima, né? E aí a gente vai promover um atendimento de muito mais qualidade ao cliente da aplicação, tá? Com isso entendido, Matheus, nós concluímos o que eu queria cobrir
sobre a operação do comutador dessa máquina. É impossível estudar essa máquina com boa qualidade sem estudar a ação de comutação, né? E aí, a aula que vem, eu gostaria de começar a modelagem da máquina, né? Aí uma abordagem mais quantitativa para a gente poder ter equações que viabilizem os nossos projetos. Ok? Eu queria então abrir a palavra a você para quaisquer dúvidas que você tenha, considerações, saber que se você entendeu, tá? Eu estou à disposição. Beleza. Bacana. Bom que você gostou, então. Então tá, Matheus, eu agradeço a presença, queria te desejar uma boa noite, um bom fim de semana, e a gente então se vê na aula de quarta-feira. Quarta-feira que vem nós retomamos as aulas dessa disciplina, beleza? Até mais então, boa noite para você. Valeu, obrigado, cara.